Está começando o Frederic Campus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW, por meio de conversas com professores, estudantes, técnicos e terceirizados da instituição. Para saber um pouco do que é feito no campus, o momento é agora. Boa tarde, aqui quem fala é Felipe Lima e está começando mais um Frederic Campus, o programa de entrevistas que conversa um pouquinho com algumas personalidades daqui do campus. Nosso convidado de hoje é o professor Rafael Folleto, do Departamento de Ciências da Comunicação. Ele que é coordenador do curso de jornalismo daqui do campus e graduado em Comunicação Social e Relações Públicas pela Universidade Federal de Santa Maria e em Ciências Sociais também pela UFSM. Boa tarde, professor Folleto. Olá, Felipe, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. O professor Folleto, no momento, está à frente de 4 projetos no DECOM, o Departamento de Ciências da Comunicação, como coordenador e co-orientador. Professor, gostaria que você explicasse brevemente o resumo e os objetivos de cada um dos projetos. Podemos começar com um projeto sobre técnicas de pesquisa em comunicação, um mapa para a construção de procedimentos metodológicos? Beleza, Felipe. Esse é um projeto de ensino, que a gente desenvolveu com os professores que davam as disciplinas de metodologia, para a gente pensar um guia, como se fosse um glossário, das técnicas e dos termos de pesquisa mais usados na disciplina, como se fosse aquele visualização geral do que diz aquele termo, por exemplo, o que é análise de conteúdo. Aí, em breve páginas, o aluno ia ter noção do que é aquela técnica e ia ter mais informações sobre outras obras, outros autores e autoras que pudessem consultar, para ampliar o conhecimento sobre aquela técnica. Mas seria bem um guia, um mapa, para catalogar as principais técnicas utilizadas na comunicação, como se fosse um glossário para acessar esses termos e saber onde pesquisar mais sobre aquele assunto. Para facilitar também a vida do dia a dia da disciplina de metodologia e também depois para o TCC. Então, como se fosse um fichário que tivesse ali todas as fichas com todas as técnicas que pudesse ir consultando para depois desenvolver o projeto e para depois desenvolver o TCC. E também para ajudar nós, professores dessa disciplina, para ter um texto mais introdutório, mais breve, para não precisar entrar direto nos livros de metodologia e que, ao mesmo tempo, tivesse também mais atualizado esses textos de como essas técnicas estão sendo utilizadas hoje nas pesquisas. Por exemplo, para análise de discurso se utiliza mais para pesquisas voltadas para o texto, para pesquisas mais voltadas para o audiovisual se utiliza tal outra técnica. Então, que os alunos tivessem bem esse mapa para isso. Então, a gente construiu junto com os alunos esse glossário. O Felipe participou da disciplina, então ele fez um dos itens do glossário, que era mais ou menos isso. Os alunos pesquisaram, sobre o conceito, sobre a técnica, escreveram numa linguagem simples, acessível, para que outros alunos também entendessem, essa técnica. Agora, a última fase do projeto que a gente vai desenvolver ano que vem é transformar isso num e-book para ser usado na disciplina e que também outras disciplinas de metodologia possam utilizar também. A ideia também é que outros pesquisadores se somem a esses textos dos alunos dizendo como eles estão utilizando na sua pesquisa. Então, a gente vai consultar pesquisadores, por exemplo, que utilizam análise de discurso, que vai dizer, olha, na minha pesquisa eu utilizo dessa forma. Então, aí, o e-book vai funcionar como um espelho. De um lado, o conceito, do outro lado, a aplicação daquela técnica. E aí, isso vai ser um guia, um referencial para ajudar não só a disciplina, mas ajudar nos TCCs depois também, Porque o Felipe acompanhou a disciplina é muita coisa, Então, se a gente for entrar em cada uma das técnicas, cada um dos conceitos, talvez nas 15 aulas não dê tempo, Mas aí, tendo esse guia, o aluno consegue por ele mesmo entender as principais técnicas e saber qual que pode se encaixar melhor no projeto dele depois. Então, foi mais ou menos nessa ideia que a gente pensou essa pesquisa e que a gente desenvolveu no formato de e-book para ser utilizado depois. Sobre o projeto A Comunicação para a Feira de Produtos Orgânicos na UFSM-FW, aproximando agricultores e consumidores. Esse, na verdade, é um projeto do professor Joel, nosso colega de departamento, e a gente tem dado suporte para ele para justamente pensar como a comunicação pode ser utilizada e pode ser um apoio para a Feira do Produtor, ajudando na divulgação, na circulação de pessoas para compartilhar o que a feira produz, para que se torne essa feira mais acessível para a população. Então, a gente tem trabalhado o aspecto da comunicação para a agricultura familiar, como a comunicação pode ser um suporte, um apoio para divulgar os produtos da agricultura familiar. Inclusive, esse semestre a gente está com uma disciplina, uma DCG, de elaboração de conteúdo para a comunicação rural, em que a gente também trouxe o pessoal da feirinha para dentro da disciplina, para eles nos contarem como tem sido esse trabalho da comunicação, o quanto isso tem contribuído para eles,
e o quanto a comunicação está presente no dia a dia da agricultura familiar, né? Então, a ideia desse projeto de extensão é dar suporte para as atividades da feira aqui no campus e também, né, na divulgação da feira nas redes sociais e em outros espaços que sejam necessários de vincular a feira, né, em termos comunicacionais, né. Já é um projeto de tempos, assim, né, já foi desenvolvido junto com outros professores de outros departamentos e agora está mais focado justamente na cobertura e na divulgação da feira, mais em termos comunicacionais mesmo. E tem a ver um pouco com a trajetória, né, minha e do Joel, de pesquisar um pouco da agricultura familiar, então a gente não consegue se desvincular muito desse tema, que é um tema que a gente tem proximidade em termos de trabalho, assim. Sobre o projeto Films Commissions no Brasil, contextos, práticas e estratégias de comunicação para a indústria criativa. Esse é um projeto que eu tenho desenvolvido junto com o orientando meu da Unipampa, né, que é onde eu atuo como professor colaborador no mestrado em comunicação e indústria criativa. E aí, sempre que a gente está no mestrado, a gente precisa ter um projeto vinculado ao mestrado, né? E eu sempre faço um projeto com algum dos meus orientandos que a gente tem lá. E esse projeto me chamou muito a atenção porque as Films Commissions é um espaço, é uma organização dentro das cidades para atrair produções audiovisuais para aqueles locais, né? Para transformar a cidade num cenário, né? Numa colaboração para a produção audiovisual e desenvolver tanto a economia local quanto o próprio audiovisual brasileiro, né? E aí a gente percebeu por esse mapeamento que as principais Films Commissions, aliás, o Rio Grande do Sul é o lugar que tem mais Film Commissions do Brasil, né? Em várias cidades do interior tem suas Film Commissions, se destacando a Serra Gaúcha, né? A gente sempre vê vários filmes ou séries que são gravadas lá. E isso é feito com suporte das Films Commissions. Qual que é a questão do projeto? É que a gente também percebe que há uma falta de comunicação das Films Commissions, né? Uma falta de utilizar também a comunicação como um suporte, como uma estratégia para atrair produções audiovisuais e para divulgar a existência das Film Commissions, né? Então, a ideia minha e do Paulo, que eu me orientando, é reforçar a importância da comunicação digital como uma estratégia de divulgação dessas Film Commissions, né? Dessas comissões de atração audiovisual, de forma a tornar aquelas cidades mais atrativas, né, para o desenvolvimento do audiovisual, para a realização e para a produção de audiovisual. E aí também, né, tornando essa cidade mais atrativa, vai tornar também o espaço da comunicação mais dinâmico, ou seja, mais pessoas vão trabalhar com audiovisual, mais pessoas vão trabalhar, né, nesse setor, vão se interessar talvez pela comunicação, vão querer trabalhar com comunicação também. E depois, né, e aí tem muitas Films Commissions que também servem para isso, aquele local se torna um atrativo turístico, né? Por exemplo, Cabaceiras, na Paraíba, que é a cidade onde foi gravado o Alto da Compadecida, é uma cidade que hoje vive muito do turismo, que as pessoas vão lá para conhecer onde foi o cenário, onde foi gravado, vão tirar foto, né? E isso tudo é sustentado pelas Film Commissions. Só que pela pesquisa do Paulo, pelo que a gente tem notado, falta muita comunicação para isso, falta muito trabalhar a divulgação desse setor, falta muito pensar estratégias de aproximação desse setor com outros setores de produção audiovisual para dinamizar ainda mais essa produção. Embora se tenha hoje grandes encontros de Film Commissions para trocar ideias entre essas comissões, ainda não é uma estratégia tão bem construída, né? Eu até brinquei com o Paulo que o principal encontro, né, de Filmes Commissions é em Fernando de Noronha, então daqui a pouco ele pode apresentar o trabalho dele num espaço que é bem interessante de ser apresentado. Mas é isso, o Paulo, né, esse meu orientando, ele é do audiovisual, então a gente tem trabalhado a perspectiva do audiovisual junto com a comunicação organizacional, né, no sentido de que é justamente pela comunicação organizacional que a gente trabalha com estratégias de divulgação e de aproximação das Filmes Commissions com os públicos, né? Uma grande estratégia, né, de Film Commission hoje é a Film Commission do Rio, e não por acaso, né, ainda estou aqui, ganhou o Oscar, porque tem todo um trabalho comunicacional de divulgação do filme e também de estratégias de Film Commissions e da própria Prefeitura do Rio de Janeiro, que torna esse setor atrativo, né? Hoje a casa que foi gravada se tornou um centro de audiovisual da cidade do Rio de Janeiro e vai se tornar também um espaço de turismo, né, que as pessoas vão lá conhecer também. Então, é esse trabalho dinamizado pelo audiovisual, impulsionado pela comunicação, que torna esse setor mais atrativo. E aí que entra justamente com a estratégia de indústria criativa, cria um outro setor econômico dentro da sociedade baseado no audiovisual, baseado na criatividade, baseado também na comunicação, né? Então, agora o Paulo vai qualificar, então esse processo de finalização do projeto está em andamento, então possivelmente a gente vai ter os primeiros resultados aí em março ou abril, né, desse trabalho. E sobre o projeto Comunicação Organizacional e Campanhas de Saúde Pública, Perspectivas para o Diálogo e a Inclusão. Digamos que esse seja o projeto que eu mais trabalho, porque é justamente, né, um projeto que deriva do meu estágio de
pós-doutorado, né, que eu desenvolvi na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E lá eu fui analisando uma série de campanhas de saúde públicas, né, que foram feitas para migrantes e refugiados, né. Então, ali a gente catalogou uns 15 materiais comunicacionais, entre cartilhas, audiovisuais, sites, que trabalhavam exclusivamente com informações de saúde para migrantes e refugiados. Pensando, então, analisar quais eram as estratégias comunicacionais que eram utilizadas, que tipo de linguagem era utilizado, né, se existia material multilingüe, se também existia a colaboração dos próprios migrantes e refugiados para a construção desse material e também se existia algum suporte para saber por onde circulavam esses materiais. Então, nesse mesmo processo, a gente também entrevistou pessoas que eram ligadas, né, à gestão da Acnur, da ONU, entre outros, para saber algum desses dados. E agora, a ideia é mais ou menos, a partir do que já foi coletado, pensar em estratégias que possam parecer, assim, mais efetivas para comunicar melhor questões de saúde para os migrantes e refugiados, tendo por base também o olhar deles, né? Então, uma das questões que a gente coloca no projeto é que, para além de pensar a campanha, planejar a campanha, fazer um diagnóstico do que precisa ser feito, nesse diagnóstico, nesse planejamento, precisa chamar os migrantes e refugiados para construir junto, né? Então, a gente tem trabalhado com a ideia de uma metodologia de coparticipação, né? Baseado também numa experiência que a gente vivenciou lá no Rio Grande do Norte, que era a Comigrar, que é a Conferência Nacional de Migrações, né? Então, essa conferência foi realizada pelo governo do estado, em parceria com a FRN, e chamou uma série de entidades ligadas aos migrantes e refugiados para escutar as demandas deles. E, a partir dessas demandas, foi feita uma série de documentos que vão ser levados para o governo federal como uma série de diretrizes, né, para pensar outras ações do governo federal voltado para migrantes e refugiados, né? Então, a gente parte dessa ideia que talvez a comunicação mais efetiva é aquela comunicação que é feita em participação junto com o público com o qual, né, se quer trabalhar, né? Então, para se trabalhar com migrantes e refugiados, seja um conteúdo para a saúde ou um conteúdo, né, por uma outra questão, precisa trabalhar justamente com eles, né? Então, a gente tem tentado mapear que estratégias de chamar esses migrantes, que estratégias de coparticipação são utilizadas nessas campanhas, nesses materiais, para que a partir daí eles se tornem cada vez mais efetivos, né? Então, a gente também parte da perspectiva da comunicação organizacional como sendo também o espaço de comunicação onde a gente pensa, planeja e desenvolve as estratégias de comunicação. Então, é como se fosse necessário a gente dar um passo atrás para pensar, tipo, como a gente vai planejar melhor essas campanhas, como a gente vai planejar melhor essas ações, né? Que demandas esses sujeitos têm, né? E de que forma a gente pode pensar estratégias melhor para que, de fato, as campanhas sejam efetivas, né? Não fica só um panfleto lá na fronteira que ninguém vai acessar e ninguém vai saber, né, o conteúdo dele. Mas que isso possa se comunicar de diferentes formas, ou pelas redes sociais, ou, né, seja uma campanha audiovisual, né? Não importa muito o formato, mas pensar, né, que formato vai ser mais efetivo para comunicar uma demanda que é importante, que é uma demanda de saúde, né? Quando tu chega num outro país, tu não sabe muito bem como funciona o sistema de saúde, não sabe às vezes nem se comunicar o que tu está sentindo, né? Então, parte também de pensar outra ponta, né, que é a questão da comunicação intercultural, que é os médicos, os enfermeiros, os profissionais lá da ponta do SUS também terem essa demanda de uma comunicação intercultural, né? De também terem o entendimento de que vai chegar um sujeito que não fala a língua e que não vai saber muitas vezes se expressar, né? Então, também parte desse princípio. E aí vinha o suporte do FRN, né? Que eles têm o sistema AvaSUS lá, que é como se fosse um grande Moodle do SUS, né? Então, uma das ideias era divulgar o AvaSUS como sendo um espaço de qualificação para o pessoal da ponta, para o pessoal que trabalha na saúde, dizer, olha, lá tem cursos, né, que você pode fazer em 10, 15 horas, né, da sua casa, que você vai poder se qualificar melhor para entender as demandas dos sujeitos migrantes e refugiados, né? Lá vai ter cursos sobre formas e estratégias de se comunicar melhor com esses sujeitos e que isso vai se tornar mais efetiva a comunicação, né, com os públicos migrantes e refugiados, né? Então, parte também desse braço da educomunicação, né, que é uma estratégia de pensar também a comunicação com esse suporte educativo, didático, de construir, né, de forma dialógica os processos comunicacionais, né, e que se torne justamente mais atrativo, mais próximo da linguagem dos sujeitos, né. Eu separei algumas perguntas mais voltadas para esse projeto, para a gente se aprofundar um pouco mais nele, mas antes, eu queria que você contasse também um pouco sobre a ação de extensão que você está desenvolvendo numa disciplina de RP, que é do temas socioambientais em RP. Ah, sim. A gente tem, né, no curso de Relações Públicas, algumas disciplinas que têm horas de extensão. E a gente precisa executar, né, desenvolver uma parte dessa disciplina com a comunidade, né?
Então, nessa disciplina de temas socioambientais, surgiu a ideia de a gente trabalhar com a Feira do Produtor, né, com a Feira da Agricultura Familiar aqui de Frederico Westphalen. Então, o que a gente fez na disciplina, o que as alunas e os alunos têm feito é produzir conteúdo sobre a feira, né, aqui do município, ressaltando e divulgando o que a feira tem de questões socioambientais, ou seja, né, o quanto a feira contribui, né, para melhorar questões de alimentação saudável, quanto a feira contribui para a questão de ter uma cadeia produtiva mais próxima, ou seja, tu está comprando um alimento que é fresco, que vem, né, de uma região muito próxima daqui, que vem, né, do interior daqui, então ele não vai gastar tanto carbono para chegar até a gente. E tu está comendo também um alimento que tem um cuidado, né, muito maior do que um alimento que vem de fora, por exemplo. Então, ressaltar também questões de reaproveitamento dos materiais, questões de usar, né, sua própria sacolinha para ir na feira, né? Porque a feira já tem uma pegada socioambiental muito grande. Então, é ressaltar essa pegada e ressaltar a importância da comunicação para comunicar, né? Para trazer essa importância da temática socioambiental e ressaltar que isso já existe naquele espaço, né? E o quanto isso é importante e o quanto isso é atrativo, né? Hoje a gente está tendo a COP30 que está discutindo justamente essas questões do quanto, né, a sustentabilidade está presente na nossa vida. E às vezes a gente não vê que há práticas socioambientais importantes no nosso entorno. E uma delas é justamente a Feira da Agricultura Familiar, né? Então, a Sabrina que está aqui foi um dos grupos que fez esse material, justamente ressaltando, né, o que de socioambiental, valorizando, né, o que já tem na feira, né? Então, foi uma experiência bem interessante, embora a gente tivesse que ir todo sábado de manhã lá, 7h30 da manhã, 7 horas, porque é a hora que a feira acontece, mas foi legal dialogar, né, com esse público e ver, né, a importância desse setor, né, da agricultura familiar, e ver a importância desse espaço da Feira do Agricultor para o município e para questões de saúde, de meio ambiente, né, que a feira tem também. Então, foi um projeto bem interessante que a gente está finalizando agora e a gente vai entregar esses conteúdos para eles para alimentar as redes sociais deles, né? Então, eles vão ter uma série de conteúdos que foram produzidos na disciplina que vão ressaltar justamente o que eles já fazem de práticas socioambientais, valorizando de fato essas práticas, né? Ou seja, que ali tem uma cadeia produtiva mais próxima, que ali tem alimentos mais frescos, que ali tem um cuidado maior com a saúde, que tem um cuidado maior com não descartar tantas coisas, né? Não botar tantas coisas fora, que ele tem um cuidado maior com o reaproveitamento, né, de caixas, de material, e que isso torna, né, aquele espaço cada vez mais importante para o meio ambiente. Agora, voltando, né, para as perguntas sobre o projeto da comunicação organizacional e campanha de saúde pública, eu queria saber quais critérios serão utilizados para selecionar os casos e campanhas de saúde pública que comporão o corpus de análise da pesquisa. Essa é a grande questão agora do projeto, né? A gente já catalogou algumas experiências e a gente está selecionando algumas experiências que a gente vai entrar mais a fundo na análise, né? E a gente está tentando selecionar algumas experiências que tenham como critérios questões como chamou os migrantes para participar, teve esse processo de coparticipação, e outro critério esse material, ele comunica com mais de uma língua, por exemplo, ele é multicultural, multilingüe, né? Que aí são critérios que justamente trazem mais proximidade. Não adianta você fazer uma cartilha toda ela em português e entregar para uma pessoa que fala francês, ou uma pessoa que fala crioulo, que vem do Haiti, por exemplo, né? Então, ou uma pessoa que é de uma etnia indígena da Venezuela que fala a sua língua indígena, por exemplo, né? Então, uma das questões que nós estamos trabalhando são esses materiais multilingües, né? Uma outra questão que a gente tem pensado que pode ser um critério, que são materiais que circulam também nas redes sociais, porque a gente sabe que hoje em dia, né, compartilhar alguma coisa no WhatsApp é muito mais rápido do que você entrar num site e procurar esse material que está no fundo do site, né? Então, a gente tem pensado também como um critério esses materiais que são mais fáceis de serem acessados, né? Que podem estar circulando no WhatsApp, que pode ser um card, né, um vídeo curto, enfim, né? E a gente também tem feito uma experiência de tentar pensar um material assim, digamos, o trabalho final da nossa pesquisa é a gente mesmo elaborar um material, né? E aí a gente está pensando no espaço aqui do campus, né? A gente tem uma série de estudantes estrangeiros que estão chegando, nós temos aqui no nosso próprio curso de jornalismo, né, alguns alunos estrangeiros, então a gente tem feito uma roda de conversa com eles para saber as demandas deles e aí a gente vai confeccionar nós mesmos uma pequena cartilha, um pequeno esboço do que seria uma cartilha de comunicação multilingüe e em coparticipação com sujeitos, como sendo um experimento também, né? Isso foi uma demanda do próprio Wellington, que é o bolsista do projeto, dele
pensar assim, por que a gente não faz uma campanha nossa? Claro, só nós dois, né, não vai dar conta de fazer uma campanha, mas a gente está tentando, a partir dos dados da pesquisa, a partir desses materiais que a gente selecionar, a gente está pensando em pelo menos 3 casos que a gente vai analisar a fundo, a partir desses dados, pensar um material nosso, né, que a gente possa fazer como uma sugestão do que pode ser feito em termos de produção de conteúdo para comunicação em saúde, voltado para migrantes e refugiados a partir dos dados da pesquisa, né? Mas hoje a gente está nessa etapa de pensar esse recorte mais específico dos estudos de casos que a gente vai desenvolver, né? A partir do que a gente já catalogou, a partir do que a gente já leu de outros trabalhos, né? Chegar a esse recorte, digamos assim. De que forma a revisão sistemática de literatura contribuirá para identificar indicadores de avaliação de práticas comunicativas eficazes? Essa foi uma prática metodológica que eu aprendi mais a fundo lá no FRN, como eu fiquei num grupo de pesquisa lá que era da saúde, mas que tinha um braço da comunicação, um braço das engenharias, também tinha o pessoal da saúde. Nesses setores, como o da saúde, eles trabalham muito com revisão sistemática, que é analisar trabalhos anteriores para saber o que já foi feito sobre aquele assunto e saber para onde, né, pode ser discutido alguma temática nova daquele assunto. Então, o que a gente fez foi também catalogar outros trabalhos que tenham discutido questões de campanhas de saúde e, a partir daí, ver se algum desses trabalhos produziu algum indicador do que seria uma boa campanha de saúde. E, a partir dessa discussão de indicadores, pensar também indicadores como sendo critérios que possam contribuir para pensar o que seria um bom material ou uma boa prática de comunicação em saúde. Então, a gente tem olhado basicamente outros trabalhos que analisaram outros trabalhos para, a partir dessa análise, pensar critérios, né? A revisão sistemática é basicamente isso, você analisar dentro de um período de tempo o que já foi discutido sobre aquele assunto, né? E a partir dessa discussão, ter um panorama disso e ter um panorama de onde você pode avançar nessa discussão, né? Lá o pessoal da saúde, eles fazem isso de uma forma mais dinâmica a partir do uso de softwares livres. Então, por exemplo, eles têm softwares que eles baixam os artigos do banco de teses da CAPES, põem palavras-chave, essas palavras-chave identificam quais são os melhores artigos para ler e é a partir daí que eles fazem as leituras. Então, a gente fez também um pequeno experimento disso, né? Então, a gente foi selecionando trabalhos da área da comunicação e também fora da área de comunicação, porque tem muitos trabalhos, por exemplo, da saúde, né, que discutem essas questões e a partir daí a gente fez um panorama mais ou menos dessas discussões, né, que foi o primeiro trabalho, acho que o Wellington apresentou no Interconsul, que foi um primeiro movimento, assim, específico da comunicação, que a gente chegou a 15 trabalhos que discutem, né, comunicação e saúde, não necessariamente voltados para migrantes e refugiados, mas discutem comunicação e saúde ligados a campanhas de saúde, né? E aí pensando outros tipos de campanha. Também isso porque, né, o grupo que eu fiquei lá no FRN, o LAIS, que é o Laboratório de Inovação em Saúde, eles foram o espaço responsável pela campanha nacional de sífilis, né? Então, eu cheguei na etapa que eles estavam avaliando as campanhas anteriores. Então, por esse processo de avaliação deles, eu fui incorporando também algumas das questões que eles estavam discutindo lá para a gente pensar, né, outras discussões, né? Então, por exemplo, eles trabalhavam muito com reações nas redes sociais, né, para saber de que forma, né, as pessoas estavam interagindo com o conteúdo que eles produziam para a campanha nacional, né? E aí também um outro critério que eu achei bem interessante que eles adotavam era analisar, né, a partir dos dados do DataSUS, se no dia que a campanha foi vinculada, ou na semana que a campanha foi vinculada, houve mais procura por exames no posto de saúde, né? Então, isso é uma forma também de construir indicadores, ou seja, se a pessoa assistiu, né, a campanha e pensou, nossa, eu acho que eu vou ter que fazer o exame, e foi lá e fez o exame, quer dizer que a campanha, de uma certa forma, cumpriu com seu objetivo, que era conscientizar a pessoa sobre a importância daquele determinado questão de saúde. Então, pensar que esses critérios podem ser além de um clique nas redes sociais ou além de compartilhamento de um assunto, mas que ele mobilize a pessoa a entender melhor aquela questão ou mobilize a pessoa para se mexer mesmo e ir atrás daquele tratamento, por exemplo, né? Então, pensar também os critérios nesse sentido. Por exemplo, a gente ainda não trabalhou com isso, mas é uma ideia, né? Ver se a gente consegue no sistema, né, do SUS, ver se há, né, um aumento de atendimentos para migrantes e refugiados, ver se há algum relato nesse sentido, né, aqui na nossa região. Então, algum dos critérios é isso, né? Não adianta a gente pensar, por exemplo, uma campanha para uma região que, de fato, não tenha uma incidência tão grande de migrações, né? Então, também, quando a gente pensa nessa questão dos dados, é nesse sentido também, né? De pensar
como essa questão está sendo discutida aí também, né? Para além dos dados bibliográficos, né, que é da questão da revisão sistemática também. Mas a revisão sistemática é esse, é o pontapé inicial para você saber como o seu assunto está sendo discutido, né, nos últimos anos, quais são, né, as principais discussões e, a partir daí, pensar se, de fato, a discussão, né, a hipótese que a gente está pensando dialoga com isso ou se a gente está indo para uma outra perspectiva. De repente, não. Eu vi que na comunicação ninguém fala sobre isso, então talvez eu vou ter que pesquisar em outra área também, né? Então, também serve para isso, para saber como determinado setor, ou determinada corrente, determinada ciência, né, disciplina, está dialogando aquela questão ali também, né? A gente também fez uma revisão sistemática manual que aí nos portais da Intercom, que aí no portal da Compós, né, que é a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação, e olhando lá quase que um por um os trabalhos para ver o que aparecia, né? Porque ainda a gente tem um sistema meio mecânico, né, de organização dos nossos materiais, né, bibliográficos, né? A gente não tem um grande sistema assim que tu coloque lá comunicação e saúde e aparece para além, né, do Google, né? Mas aí o Google acaba trazendo muita coisa que às vezes não é só da nossa área. Então, às vezes tem que fazer essa revisão sistemática, não tão sistemática assim, mais manual, né? Mas, claro, para o pessoal da saúde isso funcionava porque eles têm muitas revistas indexadas e eles conseguem ir no site da revista e baixar os textos, né? A gente ainda precisa fazer um processo mais manual mesmo. Como as estratégias de comunicação identificadas em campanhas internacionais poderão ser adaptadas à realidade brasileira e às políticas públicas de saúde? Essa foi uma discussão que apareceu quando eu submeti o projeto para concorrer a uma bolsa do CNPq, né? E aí um dos avaliadores disse, tá, mas você também não vai olhar as campanhas que tem fora do Brasil, né? E, de fato, sim, é importante olhar, mas em um ano de pós-doutorado não tem como olhar todas as campanhas, né? Mas uma das questões que tinha e que era do meu projeto anterior, que a ideia de ter feito esse projeto de pós-doutorado era fazer justamente num país onde tinha maior incidência de imigrações, como Portugal ou Espanha, por exemplo. E aí olhar como esses países onde tem um contingente migratório maior se processa informações sobre saúde voltadas para migrantes e refugiados. Então, na verdade, eu adaptei o projeto por conta da bolsa, né, que foi contemplada para ser feita na UFRN, para olhar isso para o Brasil. Mas é um ponto ainda, é um objetivo do projeto, olhar outras campanhas, principalmente de Portugal, Espanha, Itália, né, França, Alemanha, que são países onde há um contingente migratório muito maior do que o Brasil, né? Contudo, a gente tem uma especificação diferente no Brasil, que é o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que é diferente desses outros países. Tirando um pouco a Inglaterra, que tem um sistema parecido com a gente, esses outros países ainda vão ter, digamos assim, um impacto muito maior, né, dos migrantes e refugiados nesse sistema de saúde. Então, também olhar o que acontece lá fora, mas contextualizando que o nosso sistema é um pouco diferente, né? O impacto que a gente tem aqui no SUS talvez seja um pouco diferente do que teria nesses outros países. Mas, sim, a gente precisa olhar, né, essas campanhas desses outros países, porque de fato eles convivem, né, com essa demanda da migração, com essa temática da migração por muito mais tempo, com muita mais intensidade do que a gente, né? Se a gente for olhar esses países como Portugal e Espanha, eles têm um contingente migratório muito maior do que o Brasil, né? A gente está falando do Brasil de 1,5% de pessoas que são migrantes e refugiados. Se a gente for pensar cidades como Barcelona, 20% da população é imigrante, né? Se a gente for pensar em outros países, isso vai para 20%, 30%, até 40%, dependendo do país, né? Então, tem muita mudança conforme cada um desses países e é importante olhar, né, para que, justamente, a partir daí a gente consiga observar elementos que estão em comuns desses processos, desses projetos, dessas ações em comunicação, para ver o que a gente pode aproveitar para o nosso contexto local, sem perder a especificidade do nosso contexto, né, que é o nosso SUS, né, entre outras questões que a gente tem aqui, né. Quais são as principais lacunas atuais na comunicação em saúde pública para migrantes e refugiados que o projeto busca solucionar? A gente tem alguns indicadores que algumas questões que a gente tem observado e uma das lacunas que a gente percebe, que é justamente esse trabalho que a gente fez de observação junto com a AvaSUS, é a falta de cursos, né, de qualificação para os profissionais de saúde que estão lá na ponta, para saber como lidar, como trabalhar, como interagir com migrantes e refugiados que busquem, né, atendimento no SUS. Então, uma das questões que a gente observa é a necessidade de construção de cursos de qualificação para os profissionais de saúde e também para os gestores, né, para saber como lidar com esse contingente migratório que chega no Brasil em termos, né, de procura por políticas públicas em saúde, né.
Uma outra questão que a gente notou, e a partir, né, do diálogo com a Acnur e outras entidades, é a falta de dados para saber por onde circulam esses materiais que são produzidos, né? É feita a campanha, mas não se tem dados para saber quantas pessoas acessaram, quantas pessoas foram atingidas, onde foram parar esses materiais, né? Então, uma das questões que a gente pensa é a necessidade de um banco de dados dessas informações para saber justamente a circulação. Uma outra questão que, do nosso levantamento inicial, nos apontou, e que é interessante e que tem a ver com o que a gente faz, é que boa parte desses materiais que a gente teve acesso são produzidos por universidades. E muitas vezes as universidades não se comunicam o que estão fazendo, né? Então, tem vários projetos ligados a migrações e saúde em várias universidades públicas e também particulares, e que são muitas vezes aproveitados, por exemplo, por entidades e organizações como a ONU, para fazer outros materiais, mas que muitas vezes a gente não tem esse contato entre as diferentes universidades que poderiam estar trabalhando juntas para qualificar ainda mais e melhor os materiais, né? Então, uma das questões que a gente coloca é a falta de comunicação entre as próprias universidades daquilo que está sendo feito, né? Então, me chamou a atenção, por exemplo, que ano retrasado, 2023, eu fui no Congresso da Saúde e tinha um grupo dentro do Congresso sobre saúde para migrantes e refugiados, né? E ali estavam quase 30 trabalhos sendo discutidos de diferentes universidades e, ao mesmo tempo, a gente mal se conhecia um ao outro, sabendo que, às vezes, a gente está fazendo trabalhos semelhantes, né? Então, eu apresentei esse trabalho, o meu trabalho, né, o nosso trabalho, e tinha gente de Chapecó, tinha gente de Porto Alegre, e a gente estava próximo e, ao mesmo tempo, ninguém conhecia que estavam fazendo trabalhos, né, semelhantes, que a gente podia estar dialogando e qualificando ainda mais os trabalhos, né? Pensar também esse trabalho em rede entre diferentes instituições e universidades que pode qualificar ainda mais essas campanhas, né, essas estratégias de comunicação. Professor, nós já estamos chegando ao fim e eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, tá? Muito obrigado. Não, obrigado. Eu que agradeço. Sempre é uma alegria falar das nossas pesquisas, né, e discutir esses assuntos. Esse foi Rafael Folleto, professor do Departamento de Ciência da Comunicação e coordenador do curso de jornalismo, além de ser coordenador de projetos no DECOM. Eu sou o Felipe Lima e me despeço. Até mais! Esse foi o Fredericampus, um programa sobre projetos de extensão, projetos de pesquisa, empresas júniores, PETs e diversas outras iniciativas realizadas na UFSM-FW.